Você já parou para pensar por que seus avós conseguiram comprar 3 casas trabalhando numa fábrica, enquanto você, com diploma universitário e 2 empregos, mal consegue juntar a entrada para um apartamento de 40 metros quadrados? E antes que você pense que é culpa sua, que não se esforçou o suficiente ou que gasta demais com delivery, deixa eu te contar algo que vai mudar completamente sua perspectiva sobre isso. A verdade é que o jogo mudou. E mudou tanto que as regras de 2026 não tem nada a ver com as que seus pais jogaram. Aliás, você nem tá jogando o mesmo jogo, tá num cassino onde a banca sempre ganha, e você nem sabia que tinha entrado. Então a pergunta que fica é: como chegamos até aqui? Por que, em pleno 2026, com toda a tecnologia, todo o desenvolvimento econômico, comprar um imóvel virou o privilégio de milionário? E mais importante ainda, quem está lucrando com a sua impossibilidade de ter um teto próprio? É exatamente isso que vamos destrinchar agora. Vamos começar pelo começo. Nos anos 90, um trabalhador brasileiro médio precisava economizar o equivalente a 5 anos de salário para comprar um apartamento de 2 quartos numa capital. Era apertado, sim. Era difícil, com certeza, mas era matematicamente possível. As famílias faziam conta, guardavam um percentual todo mês e, em algum momento da vida adulta, conquistavam aquele imóvel. O financiamento habitacional funcionava como deveria funcionar. Os bancos públicos tinham metas sociais, não só metas de lucro. A Caixa Econômica existia justamente para isso, viabilizar moradia para quem trabalhava e pagava seus impostos. Os juros eram controlados, os prazos eram humanos e o sistema foi desenhado pensando em pessoas, não em planilhas de rentabilidade. Mas aí chegamos em 2026 e o cenário é de terror. Hoje, esse mesmo trabalhador médio precisa economizar entre 12 e 17 anos de salário, integralmente, para comprar um imóvel equivalente. Peraí, deixa eu repetir isso de outro jeito para você entender a dimensão. Se você ganha R$4.000 por mês, teria que guardar cada centavo do seu salário, sem comer, sem pagar conta, sem existir por 15 anos, para conseguir comprar um apartamento simples em Belo Horizonte ou Porto Alegre. E nas capitais mais caras como São Paulo, Rio de Janeiro ou Brasília. Esquece, estamos falando de 20, 25 anos de salário. É literalmente impossível. Você teria que nascer, começar a trabalhar aos 18 e guardar 100% da sua renda até os 43 anos de idade. Sem viver, sem respirar, apenas acumulando. E aí você me pergunta, mas Felipe, se está tão impossível assim, por que os preços não caem? Oferta e demanda, né? Se ninguém consegue comprar, o preço deveria despencar. Pois é, essa seria a lógica, mas o mercado imobiliário em 2026 não funciona com lógica de padaria. Funciona com lógica de cassino de Las Vegas. Primeiro ponto, as cidades pararam no tempo enquanto a população explodiu. Pega São Paulo, por exemplo, a legislação urbana da cidade ainda segue diretrizes dos anos 70. Enquanto isso, a região metropolitana ganhou milhões de novos habitantes. O resultado é óbvio, tem lei impedindo construir prédio em área nobre. Tem bairro inteiro que não pode ter mais de 4 andares, tem zona residencial onde é proibido o comércio, mesmo todo mundo trabalhando de casa hoje em dia. E sabe o que acontece quando você proíbe novas construções nas áreas boas? Os poucos imóveis que existem ali viram ouro, literalmente. O metro quadrado em Pinheiros valoriza mais que Bitcoin. E enquanto isso, a periferia vai se expandindo cada vez mais longe, com gente gastando 4 horas por dia no trânsito, só para conseguir morar num lugar que caiba no orçamento. Segundo ponto, e esse aqui é de revirar o estômago. Enquanto falta casa para todo mundo, tem literalmente milhões de metros quadrados vazios nas grandes cidades. Isso mesmo que você ouviu. Prédios inteiros, vazios, apartamentos trancados, sem ninguém morando, terrenos enormes em área central, só com mato crescendo. Só em São Paulo existem mais de 400 mil imóveis completamente vazios. Não é estimativa, são dados oficiais. 400 mil lares que poderiam abrigar famílias, mas estão trancados, servindo de cofre para
especulador. O cara compra o apartamento, nem mobília, nem aluga, só deixa ali parado esperando valorizar. Enquanto isso, tem família morando em barraco de madeira a 10 quilômetros de distância. E a cereja do bolo, esse especulador paga menos imposto proporcionalmente do que você que aluga um kitnet. O ímpeto de imóvel vazio deveria ser punitivo, mas em 2026 continua sendo piada. O cara deixa 5 apartamentos trancados e paga uma mixaria, enquanto finge que está preservando o patrimônio. Patrimônio de quem, meu amigo? Seu bolso. Só isso. Terceiro ponto. Construir virou artigo de luxo. E não estou falando de construir mansão, estou falando de construir qualquer coisa. Os custos explodiram de um jeito absurdo nos últimos anos. Cimento subiu 150% desde 2020, ferro, vidro, acabamento, mão de obra, tudo nas alturas. E a burocracia, então? Para conseguir aprovar um projeto, você passa por 27 órgãos diferentes. Literalmente, 27. Prefeitura, bombeiro, meio ambiente, saneamento, trânsito, patrimônio histórico, vigilância sanitária e por aí vai. Cada um com sua taxinha, seu alvará, sua vistoria. O resultado é que, entre ter a ideia de construir e finalmente começar a obra, passam-se 3 anos. 3 anos de advogado, engenheiro, despachante, tudo sendo pago, sem erguer um tijolo. Aí, quando finalmente consegue construir, vem a matemática cruel. A construtora olha e pensa: posso fazer 100 apartamentos populares de 50 metros quadrados e vender por 300 mil cada, ou posso fazer 30 apartamentos de luxo de 150 metros e vender por 1,5 milhão cada, mesma área, mesmo terreno, mesmo esforço. Qual você acha que ela escolhe? Exato. Por isso que você só vê sendo lançado hoje em dia aquele condomínio com nome em inglês, né? Greenwich Park, Residence Bloomfield Gardens, tudo minúsculo, mas com lobby de hotel 5 estrelas. Porque dá mais lucro vender caro para poucos do que barato para muitos. E aí a moradia popular simplesmente desaparece do mapa. Mas agora vem a parte que realmente vai te deixar indignado. Você acha que o dono daquele apartamento que você tenta alugar é seu Joaquim, aposentado, que comprou um segundo imóvel para complementar a renda cada vez menos? Hoje existe uma probabilidade enorme de que seu senhorio seja um fundo de investimento internacional que você nem sabe pronunciar o nome. Isso mesmo. Desde 2019, os grandes fundos descobriram que imóvel residencial no Brasil é mina de ouro. Eles chegam com um caminhão de dinheiro, compram quarteirões inteiros, reformam tudo no padrão corporativo e depois alugam pelo triplo do que valia antes. Não é exagero, é operação padrão. Tem fundo gringo que comprou mais de 5 mil apartamentos só em São Paulo nos últimos 3 anos. 5 mil. E o objetivo deles não é oferecer moradia digna, é extrair o máximo de rentabilidade possível. Eles têm algoritmo calculando quanto cada inquilino aguenta pagar antes de quebrar. Quando você recebe aquele reajuste absurdo de aluguel, não é decisão humana, é inteligência artificial otimizando o lucro. E tem mais, esses fundos operam em escala industrial, enquanto você está tentando alugar um apartamento, oferecendo 3 meses de garantia, fiador, seguro, comprovante de renda. Eles já compraram um prédio inteiro à vista, você nunca teve chance, nunca foi uma competição justa. Era você com seu saláriozinho, negociando com o corretor, enquanto do outro lado tinha fundo com 50 bilhões em caixa fechando o negócio por telefone. E aí vem aquela velha desculpa, mas eles estão investindo, gerando emprego, movimentando a economia. Estão gerando emprego para quem? Para o gerente de patrimônio deles que mora em Miami. A grana sai do Brasil, vai para paraíso fiscal e você fica aqui pagando aluguel que sobe todo ano acima da inflação. Falando em aluguel, deixa eu te mostrar outro esquema genial que apareceu forte em 2026. O Airbnb e plataformas similares praticamente destruíram o mercado de aluguel residencial nas áreas turísticas. Copacabana, Barra da Tijuca, Centro Histórico de Salvador, Boa Viagem Recife, tudo virou hotel disfarçado. O raciocínio do proprietário é simples demais. Alugar por contrato de 12 meses para uma família te rende 3 mil por mês. Colocar no Airbnb rende 8 mil. O que você faria? Pois é... Resultado? Quem mora na cidade é expulso para a periferia.
e o bairro vira parque temático para turista. Você cresce a vida inteira num lugar e de repente não consegue mais morar ali porque virou ponto turístico. Tem bairros em Florianópolis onde 70% dos imóveis são de aluguel por temporada. 70% a comunidade morreu. Não tem mais padaria de bairro, não tem mais escola, não tem mais vida de verdade. Só tem turista rodando de bermuda, com câmera no pescoço. E enquanto isso acontece, você que trabalha todo dia na cidade precisa morar a 1h30 de distância, acordar 5 da manhã. Chegar em casa 10 da noite, tudo porque não consegue mais alugar perto do seu trabalho. Sua qualidade de vida foi sacrificada no altar do turismo e da especulação. Agora eu sei o que você está pensando. Mas Felipe, e os programas do governo? O Minha Casa Minha Vida, os subsídios, os incentivos para a primeira compra? Bom, senta que lá vem pancada. Esses programas têm uma falha estrutural gigante que ninguém te conta. Eles aumentam a quantidade de pessoas querendo comprar, mas não aumentam a quantidade de imóveis disponíveis. É como se o governo colocasse mais gente na fila, mas não abrisse mais caixas no supermercado. O que acontece? A fila fica maior e o preço sobe. Pensa comigo, o governo anuncia subsídio de R$50 mil para quem comprar o primeiro imóvel. Maravilha, né? Só que aí 100 mil pessoas correm atrás das mesmas 10 mil unidades disponíveis. O construtor olha aquela demanda toda e pensa, posso aumentar o preço. E aumenta, no final das contas, quem embolsa o subsídio do governo não é você, é a construtora. E tem outro detalhe perverso. Os bancos adoram esses programas porque garantem um monte de financiamento novo, mas as condições continuam absurdas. Você financia 250 mil em 30 anos, mas no final vai ter pagado 500 mil, o dobro. E se atrasar 3 parcelas? Executam o imóvel, tomam tudo que você pagou e ainda te deixam com um nome sujo. Teve caso real em 2024 de uma família que pagou 22 anos de financiamento. Faltavam 3 anos para quitar. O pai perdeu o emprego, na pandemia atrasou 5 meses e o banco tomou o apartamento. 22 anos de parcela em dia e perderam tudo por 5 meses de atraso. Isso é legal. Isso está nos contratos. Isso acontece todo dia. E sabe o mais irônico de tudo isso? As mesmas pessoas que defendem que imóvel tem que valorizar são as que reclamam que os filhos não conseguem comprar casa. Teve um episódio em 2025 que resume perfeitamente essa contradição. Um condomínio de classe média alta em Moema, bairro nobre de São Paulo, teve assembleia para decidir se autorizava a construção de um prédio do Minha Casa Minha Vida no terreno ao lado. Eram 200 unidades de apartamentos de R$300 mil, valor acessível para a classe média que trabalha na região. Sabe quanto por cento dos condôminos votou contra a construção? 89%. O argumento vai desvalorizar nosso patrimônio, vai trazer gente de fora para o bairro, vai aumentar a criminalidade. Aí vem a cereja. O síndico deu entrevista depois defendendo a decisão e o repórter descobriu que o filho dele, de 32 anos, mora de aluguel em outro bairro porque não consegue comprar imóvel em Moema. O próprio síndico admitiu que o filho dele nunca vai poder morar no bairro onde cresceu, porque os preços estão impraticáveis, mas mesmo assim votou contra a construção de moradia acessível, porque o apartamento de 2,5 milhões dele não pode desvalorizar. Prefere que o próprio filho more longe do que aceitar mais oferta no mercado. Isso não é egoísmo, é autodestruição coletiva. E essa mentalidade, ela está em todo lugar. Cada vez que alguém tenta construir moradia popular em área boa, os moradores se organizam contra, dizem que vai desvalorizar, vai piorar o trânsito, vai lotar a escola e aí empurram a construção para cada vez mais longe. Resultado? As periferias incham, o transporte público entra em colapso e todo mundo perde. Mas a questão vai além de egoísmo individual. O sistema inteiro foi montado para transformar moradia em investimento, né? Não em direito. E quando você transforma a necessidade básica em ativo financeiro, quem tem dinheiro acumula mais e quem não tem se ferra cada vez mais. Olha o absurdo que virou. Hoje, quem já tem 5 imóveis consegue financiar o sexto com juros melhores
do que quem está tentando comprar o primeiro. Isso mesmo, o banco oferece condição melhor para quem já é rico, porque o risco é menor, porque tem mais garantia, porque o sistema foi desenhado assim. E enquanto isso, o trabalhador comum que finalmente juntou a entrada depois de 8 anos, economizando, chega no banco e encontra juros de 10% ao ano. Burocracia infinita e exigência de renda que mal consegue comprovar porque trabalha como autônomo. O sistema foi feito para perpetuar desigualdade, não para resolvê-la. Tem outro fenômeno que explodiu em 2026 e que está tornando tudo ainda pior. O investimento estrangeiro direto em imóveis residenciais. Desde que o Brasil abriu mais as regras em 2022, investidor gringo pode comprar propriedade aqui com facilidade absurda. E eles estão comprando muito. Só em 2025, investidores dos Estados Unidos, China e Europa compraram mais de 23 mil imóveis residenciais no Brasil e não estão comprando para morar. Estão comprando porque com o real desvalorizado sai barato para eles. Um apartamento que custa 500 mil reais para você, para um americano com dólar forte, custa tipo 80 mil dólares. Troco de bala, eles compram, deixam render em aluguel através de empresa gestora e ficam vendo o patrimônio valorizar em moeda forte. Enquanto isso, você compete com a grana internacional para conseguir um lugar para morar na sua própria cidade. E quando você finalmente acha algo no seu orçamento, dá de cara com proposta acima da tabela de investidor que você nunca vai conhecer. E não tem lei regulando isso direito. Não tem limite, não tem imposto específico, não tem nada protegendo o mercado interno. Pode chegar investidor chinês e comprar um prédio inteiro se quiser, e tá acontecendo. Enquanto o brasileiro dorme em pensão pagando diária, tem investidor asiático com um portfólio de 300 imóveis no Brasil que ele nunca visitou. Agora vamos falar de uma verdade que dói, mas precisa ser dita. Mesmo se você fizer tudo certo, mesmo se economizar religiosamente, mesmo se conseguir aquele milagre de juntar a entrada e ser aprovado no financiamento, você ainda pode se ferrar bonito. Porque o financiamento imobiliário no Brasil em 2026 é uma armadilha de longo prazo. As parcelas são calculadas em 30, às vezes 35 anos. Isso significa que você vai estar pagando esse apartamento até os 65 anos de idade. E durante todo esse tempo, você não é realmente dono de nada. Se perder o emprego por 3 meses, acabou. Se tiver uma doença na família e precisar usar o dinheiro da parcela, acabou. Se a economia entrar em crise e os juros subirem, acabou. Você está refém daquele boleto por décadas. E a qualquer momento, um evento que você não controla pode te fazer perder tudo. E tem mais. Durante esses 30 anos, você vai pagar em manutenção, IPTU, condomínio, reforma, o equivalente a outro imóvel inteiro. Não é exagero. Pega um apartamento de 400 mil, em 30 anos você vai desembolsar fácil uns 350 mil só em custos paralelos. Então aquele imóvel de 400 mil vai te custar na real uns 750 mil, fora os juros do financiamento. Aí você me pergunta, mas Felipe, e alugar a vida toda não sai mais caro ainda? Depende. Se você alugar um lugar simples, investir o que economizou em outras coisas, pode acabar na frente. Eu sei que isso vai contra tudo que te ensinaram, mas é matemática pura. Claro que tem o lado emocional, a segurança de ter o seu, mas financeiramente falando, em 2026 comprar imóvel virou, em muitos casos, uma decisão ruim. E olha, eu não estou dizendo isso para desanimar você. Estou dizendo porque alguém precisa falar a verdade. O sonho da casa própria que venderam pra gente virou uma ilusão cruel que beneficia banco, construtor e investidor, enquanto esmaga o trabalhador comum. Mas será que tem alguma saída? Bom, tecnicamente tem algumas propostas que poderiam, mas a chance de virarem realidade é pequena, porque mexem em interesses muito poderosos. Primeira coisa seria taxar pesado imóvel vazio. Se você tem apartamento fechado há mais de um ano, o IPTU deveria ser 5 vezes maior. Isso forçaria o proprietário a colocar no mercado, seja para vender ou alugar. Mais oferta, preço cai. Simples. Segunda coisa, proibir pessoa jurídica de comprar imóvel residencial além de certa quantidade. Fundo de investimento pode ter escritório
Galpão, shopping, o que quiser. Mas apartamento de família, não deixa isso para a pessoa física. Isso acabaria com a competição desleal. Terceira, facilitar pra caramba a construção de moradia popular em área central. Acabar com lei de zoneamento antiga, acelerar a aprovação da isenção de imposto para quem construir habitação de interesse social perto de transporte público. Oferta precisa aumentar e aumentar onde as pessoas precisam morar. Quarta, limitar investimento estrangeiro especulativo. Não precisa proibir totalmente, mas tem que ter regra. Se é investidor internacional e quer comprar imóvel aqui, beleza, mas vai pagar imposto maior. E tem que morar ou alugar. Não pode deixar vazio. Protege o mercado interno. Mas sabe por que nada disso acontece? Porque todo mundo que tem poder de mudar essas regras também tem imóvel. Deputado tem apartamento. Senador tem casa na praia. Juiz tem imóvel alugado gerando renda, empresário tem portfólio gigante. Ninguém quer ver o próprio patrimônio desvalorizar. E tem outro problema. Se de repente o preço dos imóveis cair muito rápido, quebra o sistema financeiro inteiro. Os bancos têm trilhões em crédito imobiliário na rua. Se o valor das garantias despencar, vira crise sistêmica. Então, o governo não deixa os preços caírem de verdade, sustenta o mercado artificialmente. Foi assim que aconteceu a crise de 2008 nos Estados Unidos. O governo tentou segurar o mercado, deu errado, quebrou banco, quebrou gente, foi um desastre. Então agora todo mundo tem medo de mexer, prefere manter a bolha inflada, mesmo sabendo que uma hora estoura. E enquanto isso, a nova geração vai sendo empurrada para a vida de eterno inquilino. Estatística de 2025 mostra que 42% dos brasileiros entre 25 e 5 anos acreditam que nunca vão conseguir comprar imóvel. 42%. Quase metade de uma geração inteira já desistiu. E olha, talvez eles estejam certos. Talvez a gente precise parar de romantizar a casa própria e aceitar que o mundo mudou. Nossos avós compravam casa porque o sistema permitia. Nossos pais compraram na transição, pegaram a última janela. Mas pra gente, o jogo é outro. Hoje, mobilidade virou mais importante que estabilidade. Trabalho remoto explodiu. As pessoas mudam de cidade, de país, de vida. Ficar preso num financiamento de 30 anos pode ser justamente o que te impede de aproveitar oportunidades melhores. Então, talvez a solução não seja lutar para entrar num sistema quebrado. Talvez seja repensar completamente o que significa ter um lar. Talvez seja exigir que aluguel tenha mais proteção legal, mais estabilidade, mais dignidade. Talvez seja criar novos modelos, cooperativas habitacionais, coletivos de moradia, sei lá. Porque olhando a realidade de 2026, uma coisa é clara. Comprar imóvel no modelo tradicional virou jogo de rico. Se você tem família com dinheiro, se você herdou alguma coisa, se você trabalha em área que paga muito bem, ok, você ainda tem chance. Mas para o trabalhador médio brasileiro, esquece. E olha, eu sei que isso é difícil de engolir. A gente cresceu ouvindo que ter casa própria era sinal de sucesso, de que você chegou lá, de que construiu algo sólido, mas a verdade é que esse sonho virou ferramenta de controle. Te mantém trabalhando feito louco por décadas, te prende num lugar T, impede de arriscar, tudo para pagar um imóvel que talvez nem valha a pena no final. Para encerrar, eu preciso deixar uma coisa clara. Eu não sou contra investir em imóvel. Se você tem condição, se os números fazem sentido, se é decisão consciente, vai fundo. Imóvel pode ser ótimo investimento, pode proteger contra a inflação, pode gerar renda. O problema é quando te vendem isso como obrigação, como se você fosse fracassado se não comprar, como se alugar fosse jogar dinheiro fora. Isso é papo de quem lucra com sua insegurança. A realidade brutal de comprar imóvel em 2026 é que virou privilégio, não conquista. E aceitar isso não é derrotismo, é lucidez. Porque só quando você enxerga o jogo como ele realmente é, você pode decidir se quer jogar ou se prefere criar suas próprias regras. E aí, valeu por ter ficado até aqui. Se esse texto fez sentido para você, se te ajudou a entender melhor essa loucura toda, comenta aqui, algoritmo. Meu nome é Felipe e a gente se vê no próximo.